Durante um almoço luxuoso, uma menina de rua se aproxima e aponta para o anel de uma empresária poderosa. Com convicção, diz que sua mãe tem um igual. A mulher congela. Aquele anel é único e pertencia à filha desaparecida há 13 anos. Em segundos, o passado retorna. E nada mais será como antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A tarde de quinta-feira chegava preguiçosa sobre a Avenida Paulista. O trânsito intenso de São Paulo parecia nunca dar trégua, mas, lá no alto, no 23º andar de um dos edifícios mais imponentes da região, Helena Cavalcanti observava a cidade através das janelas amplas de seu escritório, como quem contempla um tabuleiro de xadrez. Cada movimento calculado, cada decisão pesada, cada negócio fechado com a precisão de quem nunca aprendeu a perder. Aos 58 anos, Helena havia construído um império que poucos conseguiriam imaginar. Herdara uma empresa familiar de médio porte e a transformara em uma corporação que dominava setores inteiros da economia. Seus cabelos escuros, sempre impecavelmente arrumados, começavam a exibir fios prateados que ela não se preocupava em esconder. Eram marcas de batalhas vencidas, dizia. Seu olhar penetrante intimidava executivos experientes e sua presença em qualquer ambiente impunha respeito imediato. Mas por trás daquela armadura de poder e controle, existia uma ferida que nunca cicatrizou. Uma dor silenciosa que nenhuma reunião de negócios, nenhum contrato milionário, nenhuma conquista profissional foi capaz de curar. 13 anos antes, sua filha mais velha havia desaparecido. Simplesmente sumido, como se a terra tivesse se aberto e engolido Marina, deixando apenas perguntas sem respostas e um vazio que crescia a cada dia. Helena fechou os olhos por um instante, permitindo-se uma rara demonstração de vulnerabilidade na solidão de seu escritório. Marina. O nome ainda doía como uma lâmina. Ela se lembrava da última vez que a viu, uma discussão boba sobre compromissos profissionais que Helena não podia adiar. Marina queria atenção, queria conversar sobre algo importante, mas Helena estava mergulhada em uma fusão empresarial que consumia todo o seu tempo. Promessas de depois, de quando as coisas se acalmassem, de quando houvesse mais tempo. Promessas que nunca foram cumpridas. E então Marina desapareceu. A polícia foi acionada, investigadores particulares foram contratados, cada pista foi seguida obsessivamente. Mas nada. Era como se Marina tivesse simplesmente decidido apagar sua própria existência. Não havia sinais de algo ruim, não havia indícios claros. Apenas o silêncio ensurdecedor de uma ausência que se tornava cada dia mais pesada. Helena abriu os olhos e fitou a própria mão direita. No dedo indicador brilhava um anel que era muito mais do que uma joia, feito de ouro branco e platina, com um design único criado por um joalheiro suíço que já não trabalhava mais. O anel trazia em seu centro uma pequena safira azul cercada por diamantes minúsculos, dispostos em um padrão que parecia contar uma história. Aquele anel havia sido presente do marido, Paulo, falecido 5 anos antes de Marina desaparecer. Ele mandara fazer 2 anéis idênticos, um para Helena e outro para Marina, como símbolo de proteção e pertencimento familiar. Marina levara o dela no dia em que sumiu. E esse detalhe, mais do que qualquer outro, mantinha viva uma fagulha de esperança no coração de Helena. Se houvesse algo terrível, o anel teria sido encontrado, pensava ela nas noites insones. Mas não. O anel desapareceu junto com a filha, e Helena se agarrava àquilo como prova de que, em algum lugar, Marina ainda existia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcela, sua secretária. Dona Helena, o senhor Felipe está esperando no restaurante. A mesa está reservada para as 13 horas. Helena suspirou. Felipe, seu filho mais novo, de 26 anos, era tudo o que lhe restava de família próxima. Inteligente, ambicioso, dedicado aos negócios da família, mas também distante emocionalmente. O desaparecimento de Marina criara uma sombra entre eles, um assunto que nunca era mencionado diretamente.
mas que pairava sobre cada conversa, cada jantar, cada momento em família. Estou indo, Marcela. Helena pegou a bolsa de couro italiana, ajeitou o blazer cinza, impecável, e saiu do escritório com passos firmes. O motorista já a esperava na garagem com o carro preto de vidros escuros. A viagem até o restaurante seria curta, apenas alguns quarteirões, mas Helena nunca dirigia. Preferia usar aquele tempo para revisar documentos, fazer ligações, manter o controle absoluto de cada aspecto de seu império. O restaurante escolhido ficava nos Jardins, uma das regiões mais sofisticadas de São Paulo. Era um lugar frequentado pela elite, onde empresários fechavam negócios entre um prato de risoto de trufas e uma taça de vinho francês. Helena era cliente habitual. Conhecia o maître pelo nome, tinha sua mesa preferida sempre reservada e desfrutava do ambiente discreto e elegante que combinava perfeitamente com sua imagem pública. Felipe já estava sentado quando ela chegou. Alto, de ombros largos e cabelos castanhos bem cortados, ele se levantou para cumprimentá-la com um beijo no rosto. Usava terno azul marinho e gravata discreta, a imagem perfeita do jovem executivo bem-sucedido. Mãe, estava pensando na proposta da incorporadora. Acho que devemos aceitar, mas com algumas condições. Helena sentou-se e pegou o cardápio, apenas por formalidade. Já sabia o que pediria. Sempre pedia a mesma coisa. Podemos discutir isso depois, Felipe. Agora vamos almoçar. Mas a conversa rapidamente voltou aos negócios. Era o território seguro, o espaço onde mãe e filho conseguiam se conectar sem tocar em feridas antigas. Falaram sobre contratos, sobre expansão para o Nordeste, sobre a concorrência que estava crescendo. Helena ouvia atentamente, fazia perguntas precisas, dava opiniões com a segurança de quem construiu tudo do zero. O restaurante estava cheio, como sempre. Executivos de gravata, mulheres elegantes, conversas em tom baixo e risos contidos. Era um mundo à parte, protegido por paredes de vidro e guardas discretos, que garantiam que nada perturbasse a paz artificial daquele ambiente. Até que a paz foi quebrada. A princípio foi apenas um murmúrio. Algumas pessoas olhando em direção à entrada com expressões de desconforto. Helena não prestou atenção imediata, concentrada em seu prato de salmão grelhado. Mas então, um movimento brusco chamou sua atenção. 2 seguranças do restaurante caminhavam rapidamente em direção à porta, com expressões tensas. Foi quando Helena a viu. Uma menina. Pequena, magra demais, com roupas sujas e rasgadas. Os cabelos castanhos estavam embaraçados, o rosto marcado pela sujeira, mas eram os olhos que mais impressionavam. Olhos grandes, escuros, assustados, mas também determinados. A criança não devia ter mais de 7 ou 8 anos e carregava nos ombros o peso de quem já vivera muito mais do que deveria em tão pouco tempo. A menina havia conseguido entrar no restaurante e agora caminhava entre as mesas, com passos hesitantes, olhando para os pratos com uma fome que doía só de ver. Algumas pessoas desviavam o olhar, outras franziam o senho em desaprovação. O clima mudou instantaneamente. Aquela criança representava tudo o que aquele ambiente tentava manter do lado de fora. A pobreza, o desamparo, a realidade crua que existia nas ruas de São Paulo. Os seguranças se aproximaram, rapidamente prontos para retirá-la. Helena observou a cena com uma mistura de incômodo e algo que não conseguia definir bem, mas não estava preparada para o que aconteceria em seguida. A menina, ao passar pela mesa de Helena, parou abruptamente. Não olhou para o prato. Não olhou para a comida. Seus olhos se fixaram na mão direita de Helena, no anel. A criança ficou imóvel, como se tivesse visto algo impossível. Então, com uma voz fina, trêmula, mas carregada de uma certeza absoluta, ela disse algo que fez o mundo de Helena parar de girar. Minha mãe tem um anel, igualzinho a esse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe olhou para a menina com irritação, pronto para dispensá-la. Os seguranças já estendiam as mãos para afastá-la. Mas Helena não conseguia se mexer. Seu coração disparou de uma forma que não acontecia há anos. As mãos começaram a tremer.
O ar pareceu ficar pesado, denso, sufocante. Aquele anel era único. Não existia réplica, não existia acaso. Apenas 2 pessoas no mundo possuíam um anel como aquele: Helena e Marina. Com um gesto brusco que surpreendeu a todos, Helena levantou a mão, interrompendo os seguranças. Esperem. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Felipe a olhou confuso. Mãe, o que está fazendo? Helena ignorou o filho. Seus olhos estavam fixos na menina, que agora parecia ainda mais assustada diante da reação que provocara. Com esforço, Helena controlou a respiração e tentou manter a voz firme. Como você sabe disso? Onde está sua mãe? A menina hesitou, olhando ao redor como um animal acuado. Mas havia algo naquele olhar. Algo que Helena reconheceu imediatamente. A expressão. A forma como ela inclinava levemente a cabeça quando estava insegura. Pequenos detalhes que atravessavam gerações. Ela está doente. A gente mora num lugar longe daqui. Ela sempre usa o anel e diz que é importante, que não pode perder nunca. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Felipe se levantou, alarmado. Mãe, você está bem? Isso não faz sentido, é só uma coincidência. Mas Helena sabia que não era. 13 anos de dor, de busca, de perguntas sem respostas, de noites acordada imaginando onde Marina estaria. E agora, de forma completamente inesperada, uma criança de rua aparecia com uma informação que só poderia significar uma coisa. Marina estava viva. Helena estendeu a mão trêmula em direção à menina, que recuou instintivamente. Por favor, não tenha medo. Qual é o seu nome? A criança olhou ao redor, ainda assustada, mas algo na voz de Helena pareceu acalmá-la um pouco. Sofia. Sofia. O nome ecoou na mente de Helena como uma revelação. Com muito cuidado, ela se abaixou para ficar na altura da menina. Sofia, você pode me mostrar onde sua mãe está? A menina hesitou, mordendo o lábio inferior. Então, com um movimento lento, enfiou a mão no bolso sujo da calça e tirou algo amassado. Era uma fotografia antiga, dobrada várias vezes, com as bordas já se desfazendo pelo tempo e pelo manuseio constante. Ela me deu essa foto. Disse que é importante guardar. Helena pegou a fotografia com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Ao abrir o papel delicado, seu coração quase parou. Mas antes mesmo de ver o rosto, algo chamou sua atenção. No verso da foto, havia uma escrita à mão, com letras já desbotadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Palavras que cortaram como uma lâmina. Voltarei quando tudo estiver seguro. Eu prometo. Marina. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que Helena tivesse consciência disso. Com as mãos trêmulas, ela virou a fotografia. E lá estava ela, Marina. Mais velha, mais magra, com o rosto marcado por anos de dificuldades, mas inconfundivelmente sua filha, sua menina. A criança que ela perdera há 13 anos. Agora uma mulher adulta, olhando para a câmera com olhos cansados, mas ainda vivos. E ao lado dela, segurando sua mão, estava Sofia. A mesma menina que agora estava ali, de pé no restaurante luxuoso, sem entender completamente o terremoto que acabara de provocar. Helena ergueu os olhos da fotografia e olhou para Sofia com uma intensidade que fez a criança dar um passo para trás. Mas não era raiva ou medo o que via naquele olhar. Era reconhecimento. Era dor. Era esperança. Era amor. Porque agora Helena via. Via nos olhos de Sofia os mesmos olhos de Marina. Via na curva do rosto, no jeito de franzir a testa, nos gestos hesitantes. Via a herança genética que atravessava gerações, impossível de negar ou ignorar. Helena caiu de joelhos ali mesmo, no meio do restaurante silencioso, sem se importar com as dezenas de olhares fixos nela. Estendeu os braços trêmulos em direção à menina e sua voz saiu quebrada, embargada pela emoção. Você é minha neta. Marina é sua mãe. Minha filha. O restaurante inteiro pareceu congelar naquele instante. Felipe ficou pálido, com a expressão de quem acabara de ter sua realidade destruída e reconstruída em questão de segundos. Sofia olhou para Helena com uma mistura de confusão e medo,
sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo o peso daquele momento. E enquanto as lágrimas continuavam caindo pelo rosto de Helena Cavalcanti, a mulher que nunca chorava em público, que nunca demonstrava fraqueza, que controlava impérios e dominava salas de reunião, ela percebeu que 13 anos de busca, de dor, de perguntas sem respostas, haviam terminado da forma mais improvável possível. Em um restaurante de luxo, no meio de uma tarde comum, uma criança de rua trouxera de volta não apenas a esperança, mas a certeza de que Marina ainda estava por aí. E dessa vez, Helena não deixaria que nada nem ninguém a impedisse de encontrar sua filha. A viagem até a periferia de São Paulo pareceu durar uma eternidade, embora o relógio marcasse apenas 40 minutos. Helena estava sentada no banco traseiro do carro com Sofia ao seu lado, envolvida em um casaco que o próprio motorista havia oferecido. A menina ainda tremia, mas não mais de frio. Era o choque de tudo o que estava acontecendo, rápido demais para sua mente infantil processar. Felipe seguia no carro de trás, com 2 seguranças. Ele havia insistido que a mãe não fosse sozinha, que aquilo poderia ser perigoso, que precisavam de proteção. Helena mal o ouvira. Sua mente estava completamente focada em uma única coisa: Marina. Sua filha estava viva, respirava, existia, e em poucos minutos elas estariam frente a frente novamente. O trajeto mostrou um contraste brutal. Saíram dos jardins, atravessaram a região central, passaram por bairros que iam gradualmente perdendo o brilho, até chegarem a uma área que Helena conhecia apenas pelas notícias. Casas amontoadas, ruas estreitas e mal asfaltadas, fios elétricos emaranhados, formando teias perigosas sobre as cabeças. Crianças brincavam descalças na rua, homens conversavam em esquinas, mulheres carregavam sacolas pesadas. Era outro mundo. Um mundo que sempre existiu paralelamente ao dela, mas que Helena nunca precisou enxergar de verdade. Agora, cada detalhe gritava aos seus olhos. Cada rosto cansado, cada construção precária, cada sinal de luta diária pela sobrevivência. E em algum lugar naquele universo paralelo, Marina havia passado os últimos 13 anos. A culpa começou a apertar o peito de Helena com uma força quase insuportável. O carro parou em frente a um prédio velho de 4 andares, com a pintura descascada e rachaduras visíveis nas paredes. Não havia porteiro, não havia interfone. Apenas uma porta de metal enferrujada que rangia ao ser empurrada. Sofia desceu do carro e olhou para Helena com uma expressão que misturava medo e esperança. É aqui, 3º andar, apartamento 302. Helena respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava derrubá-la. Felipe se aproximou tocando seu ombro com delicadeza. Mãe, eu vou com você. Ela balançou a cabeça, os olhos ainda fixos no prédio. Não, eu preciso fazer isso sozinha primeiro. Mas antes que Felipe pudesse protestar, Helena já estava caminhando em direção à entrada, seguindo Sofia. Os seguranças ficaram para trás, respeitando a decisão dela, mas mantendo-se alertas. A escada era estreita e escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca que piscava intermitentemente. O cheiro de mofo impregnava o ar, misturado com odores de comida e umidade. Cada degrau que Helena subia parecia uma descida simbólica para um lugar que ela sempre ignorara. Sempre fingira que não existia tão próximo de seu mundo perfeito. No 3º andar, Sofia parou em frente a uma porta de madeira gasta, com a pintura azul já quase inexistente. A menina olhou para Helena, como se pedisse permissão, e então bateu de leve. Mãe! Sou eu! Trouxe alguém. Houve um silêncio. Depois, o som de passos arrastados. A porta se abriu apenas uma fresta, e através dela, Helena vislumbrou um rosto que a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Marina, mais magra, com a pele pálida e marcada pelo cansaço, os cabelos castanhos agora longos e sem brilho, as olheiras profundas revelando noites mal dormidas. Mas era ela, inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos verdes que Helena via todos os dias em suas lembranças, a mesma curva delicada do nariz,
a mesma expressão que se tornava ainda mais intensa quando estava surpresa ou assustada. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a mulher parada à sua frente. A cor fugiu completamente de seu rosto. Ela cambaleou para trás, apoiando-se na parede, e Helena viu quando os olhos da filha reviraram e seu corpo começou a ceder. Marina! Helena atravessou a porta em um segundo, conseguindo segurar a filha antes que ela caísse completamente. O peso de Marina em seus braços era assustadoramente leve. Sofia começou a chorar, apavorada, enquanto Helena ajoelhava no chão apertado da entrada, segurando a filha contra o peito, sentindo finalmente, depois de 13 anos, o calor de seu corpo, a realidade de sua existência. Marina, minha filha, eu estou aqui. Você está segura. Eu estou aqui. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com lágrimas que Helena nem tentava conter mais. Ela acariciava os cabelos da filha, apertava-a contra si, como se quisesse garantir que aquilo era real, que não era apenas mais um dos sonhos cruéis que a atormentavam. Há tanto tempo! Felipe apareceu na porta, pálido, seguido pelos seguranças. Ao ver a cena, ele também sentiu as pernas fraquejarem. Aquela era sua irmã. A irmã que ele pensava nunca mais ver, que havia se tornado quase uma figura mitológica em sua mente. E agora ela estava ali, desmaiada nos braços da mãe em um apartamento minúsculo que cheirava a mofo e desespero. Precisamos de um médico. A voz de Felipe saiu rouca. Um dos seguranças já estava ao telefone chamando uma ambulância. Mas antes que pudessem decidir o que fazer, Marina começou a se mover. Seus olhos se abriram lentamente, desorientados, até focarem no rosto de Helena inclinado sobre ela. Por um momento, houve apenas silêncio. Mãe e filha se olharam, e naquele olhar passou todo o peso de 13 anos de ausência, dor, medo e amor que nunca morreu. Você veio, Marina sussurrou, sua voz fraca e quebrada. Você realmente veio. Helena não conseguiu responder. Apenas apertou a filha com mais força, chorando de uma forma que não fazia desde o dia em que Marina desapareceu. Sofia se aproximou ainda assustada e se ajoelhou ao lado das duas, colocando a mão pequena no ombro da mãe em um gesto de conforto que partiu o coração de Helena ainda mais. Felipe entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si para dar alguma privacidade. O lugar era minúsculo, uma sala que também servia de quarto, com um sofá velho que claramente funcionava como cama, uma televisão pequena sobre uma caixa de papelão, cortinas rasgadas cobrindo uma janela pequena. Ao fundo, uma cozinha mínima com apenas um fogão de 2 bocas e uma geladeira que fazia um barulho estranho. No canto, um colchão no chão com cobertores finos. Era onde Sofia dormia. Aquele era o mundo de Marina, nos últimos anos. Aquela era a vida que ela havia levado, enquanto Helena comandava impérios e fechava negócios milionários. Com cuidado, Helena ajudou Marina a se sentar no sofá. A filha ainda estava muito fraca, mas recusou a ideia da ambulância, insistindo que estava bem, que era apenas o choque. Sofia trouxe um copo d'água e Marina bebeu em pequenos goles, suas mãos tremendo tanto que Helena precisou segurar o copo para ela. Quando finalmente conseguiu falar, Marina olhou para a mãe com uma mistura de emoções tão complexa que era quase impossível decifrá-la. Como você me encontrou? Foi Sofia. Helena respondeu, olhando para a neta com gratidão infinita. Ela foi até o restaurante pedindo comida, viu meu anel e disse que você tinha um igual. Marina levou instintivamente a mão ao próprio dedo, onde o anel brilhava mesmo na pouca luz do apartamento. O gesto foi tão automático, tão protetor, que Helena percebeu o quanto aquele objeto significava para a filha. Eu nunca tirei, Marina disse baixinho. Nem nos piores momentos. Era a única coisa que me ligava a vocês, a única prova de que um dia eu tive uma família. As palavras foram como facas no coração de Helena. Marina, por que você foi embora? Por que você desapareceu? Eu procurei por você durante anos. Contratei os melhores investigadores. Segui cada pista, nunca parei de procurar. Marina fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto magro. Eu não queria ir embora. Nunca quis.
mas eu não tinha escolha. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para finalmente contar a verdade que guardara por tanto tempo. Há 13 anos, eu conheci alguém, um homem que parecia gentil, que me fez sentir vista em um momento em que eu me sentia invisível em nossa própria casa. Você estava sempre ocupada, mãe. Sempre em reuniões, sempre viajando, sempre com algo mais importante. Eu tentei falar com você tantas vezes, mas nunca havia tempo. Helena sentiu a culpa apertar ainda mais. Esse homem se aproximou de mim com segundas intenções. Ele trabalhava para pessoas perigosas, pessoas que queriam informações sobre a empresa, sobre nossos negócios. Ele me manipulou, me usou. E quando eu descobri, quando percebi que havia colocado tudo em risco, que ele tinha documentos, gravações, coisas que poderiam destruir nossa família, eu entrei em pânico. Marina pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ele me ameaçou. Disse que se eu não continuasse passando informações, ele ia atrás de você, do Felipe, de todos. Eu não sabia o que fazer. Então, decidi que a única forma de proteger vocês era desaparecer. Criei rastros falsos, deixei pistas que levavam a lugares erros. Cortei todo o contato. Mudei de cidade, depois mudei de novo. Vivi como invisível por anos. Felipe, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Mas por que você não voltou quando tudo acabou? Por que ficou desaparecida todos esses anos? Marina olhou para o irmão com uma tristeza profunda. Porque eu tinha vergonha, Felipe. Vergonha do que havia feito, das informações que dei sem saber, de ter sido tão ingênua. E com o tempo, a vida foi ficando cada vez mais difícil. Eu não tinha mais documentos, não conseguia emprego formal, fiquei grávida de Sofia, e tudo ficou ainda mais complicado. A cada dia que passava, eu me sentia mais distante de vocês. Como eu poderia voltar? Como eu explicaria tudo? Vocês deviam me odiar. Nunca, Helena disse com firmeza, segurando o rosto da filha entre as mãos. Eu nunca odiei você, nem por um segundo. Eu só queria que você voltasse. Só queria saber que você estava bem. Marina desabou em lágrimas novamente, e Helena a puxou para um abraço apertado. Sofia se juntou a elas, e pela primeira vez em 13 anos, mãe, filha e neta estavam juntas. Quando finalmente se separaram, Helena limpou as próprias lágrimas e assumiu sua postura de comando habitual. Vamos resolver tudo agora. Você vai ter os melhores médicos, vou arranjar um apartamento, Sofia vai para uma boa escola. Vou cuidar de tudo. Mas ao invés de gratidão, viu resistência no olhar de Marina. Mãe, eu não quero ser consertada como se fosse um problema de negócios. Helena piscou, surpresa. Eu só quero ajudar, eu sei. Mas eu não preciso que você resolva tudo. Eu preciso que você esteja presente, que você me ouça, que conheça sua neta. Não adianta você entrar aqui com suas soluções prontas e esperar que tudo volte ao normal. Nada é normal há 13 anos, mãe. As palavras foram duras, mas necessárias. Helena sentiu o impacto delas e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que seu jeito de controlar tudo, de resolver tudo com dinheiro e poder, não seria suficiente. Não dessa vez. Você tem razão, ela disse baixinho. Me desculpe. Eu só estou tão feliz de ter encontrado você que quero fazer tudo certo agora. Marina segurou a mão da mãe, apertando de leve. Então comece ficando. Só fique aqui comigo. Vamos conversar. De verdade. E foi o que Helena fez. Ela se sentou naquele sofá velho e desconfortável, em um apartamento que era menor que seu closet, e conversou com a filha. Conversou sobre os 13 anos perdidos, sobre as dificuldades que Marina enfrentou, sobre como Sofia nasceu, sobre os medos, as dores, as pequenas alegrias em meio a tanta luta. Felipe também participou, fazendo perguntas, conhecendo a sobrinha que acabara de descobrir. Sofia, aos poucos, foi perdendo o medo e começou a falar, contando sobre sua vida com uma honestidade que fez os adultos se sentirem ainda menores diante de tanta coragem. Quando o sol começou a se pôr lá fora, tingindo o céu de laranja através da janela pequena,
Helena percebeu algo fundamental. Ela não estava lá para resgatar Marina. Ela estava lá para se reconectar com a filha que nunca deixou de amar, mas que havia perdido muito antes do desaparecimento físico. Ela estava lá para aprender a ser mãe novamente e dessa vez fazer diferente. Antes de ir embora naquela noite, Helena segurou a mão de Marina e olhou fundo em seus olhos. Eu vou fazer isso do jeito certo. Eu prometo. Marina sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei, mãe. E eu também vou tentar. Foi então que Helena olhou mais atentamente para o anel no dedo da filha. Algo chamou sua atenção. Uma pequena marca na borda interna, quase imperceptível. Com cuidado, ela tirou o próprio anel e o examinou de perto. E foi quando viu algo que nunca havia notado antes. Uma gravação minúscula na parte interna. Palavras tão pequenas que era preciso forçar a vista para ler. Ela aproximou o anel da luz fraca da lâmpada e conseguiu decifrar. Sua respiração falhou. Proteção eterna. Pai. Ela olhou para o anel de Marina e viu a mesma gravação. Era a prova final, definitiva e irrefutável. Aquele símbolo que Paulo havia criado anos antes estava cumprindo seu papel. Ele havia reunido mãe e filha novamente. Com o coração apertado pela emoção, Helena voltou a colocar o anel no dedo e olhou para Marina, para Sofia, para Felipe. Sua família, quebrada, ferida, mas ainda ali, ainda viva, ainda com chance de recomeçar. E pela primeira vez em 13 anos, Helena Cavalcanti permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de consertar o que havia sido destruído. Não com dinheiro, não com poder, mas com presença, com escuta, com amor verdadeiro. Porque algumas coisas ela finalmente entendia, não podem ser compradas ou controladas. Elas precisam ser vividas, sentidas, construídas dia após dia, com paciência e dedicação. E Helena estava disposta a aprender isso, não importava quanto custasse. Os primeiros dias após o reencontro foram como caminhar sobre vidro. Cada passo precisava ser medido. Cada palavra, pesada antes de ser dita. Helena voltou ao apartamento de Marina no dia seguinte, e no outro, sempre trazendo algo, comida, roupas para Sofia, remédios para Marina, mas sempre perguntando antes, sempre respeitando os limites que a filha estabelecia. Foi Marina quem finalmente sugeriu que Sofia fosse morar com Helena. A decisão não foi fácil. Na verdade, foi uma das coisas mais difíceis que ela já teve que fazer na vida. Mas a realidade era inegável. Sofia merecia mais do que aquele apartamento pequeno, mais do que a incerteza de cada dia, mais do que ver a mãe lutando para conseguir o mínimo necessário para sobreviver. Na manhã em que levaram Sofia para a mansão de Helena, a despedida foi dolorosa. Marina abraçou a filha por longos minutos, sussurrando palavras de amor e promessas de que estariam juntas sempre, mesmo que não no mesmo lugar. Sofia chorou, mas também havia um brilho de esperança em seus olhos. Era uma criança, e crianças sonham com segurança, com comida farta, com uma cama macia. Helena prometeu que Marina poderia visitá-la sempre que quisesse, que haveria um quarto esperando por ela também, que aquela seria a casa de ambas. Mas Marina recusou. Ainda não estava pronta. Precisava de tempo, precisava processar tudo, precisava se reconstruir antes de entrar novamente naquele mundo que um dia foi seu. A mansão de Helena ficava em um condomínio fechado na zona sul de São Paulo, cercada por jardins imensos e uma segurança que garantia privacidade total. Era um mundo completamente diferente daquele em que Sofia havia crescido. Ao entrar pela primeira vez, a menina ficou paralisada, olhando ao redor com uma mistura de fascínio e medo. O quarto que Helena preparou para ela era maior que todo o apartamento onde vivia com a mãe. Tinha uma cama enorme com lençóis macios, um armário cheio de roupas novas, prateleiras com livros e brinquedos, uma escrivaninha de madeira clara próxima à janela que dava para o jardim. Era um quarto de sonhos. Mas Sofia não conseguiu dormir naquela primeira noite. Acostumada ao colchão fino no chão, ao barulho constante da rua, à presença próxima da mãe, ela se sentiu perdida naquele espaço silencioso e imenso.
Por volta das 3 da madrugada, Helena a encontrou sentada no chão ao lado da cama, abraçada aos joelhos, chorando baixinho. Sem dizer nada, Helena se sentou ao lado da neta e a puxou para um abraço. Sofia se agarrou a ela como um náufrago se agarra a uma tábua no mar. E elas ficaram assim por horas, até que o sono finalmente venceu o medo e a menina adormeceu nos braços da avó. Nas semanas seguintes, Helena teve que aprender algo que nunca precisou aprender antes: paciência. Sofia não se adaptou instantaneamente àquela nova vida. Ela tinha pesadelos frequentes, acordava assustada procurando pela mãe, recusava certos alimentos porque não estava acostumada, se escondia quando havia muitas pessoas por perto. O trauma de viver nas ruas, de passar fome, de sentir medo constante, não desaparecia apenas porque agora ela tinha conforto. Helena contratou uma psicóloga infantil, doutora Beatriz, uma mulher gentil e experiente, que começou a trabalhar com Sofia. As sessões foram reveladoras. A menina carregava feridas profundas, mas também uma resiliência impressionante. Ela era inteligente, observadora, capaz de perceber detalhes que adultos ignoravam. E aos poucos, com apoio e cuidado, começou a se abrir. Enquanto isso, a relação entre Helena e Felipe passou por um teste difícil. O filho mais novo se sentia, de certa forma, substituído. Toda a atenção da mãe, que antes estava dividida entre ele e os negócios, agora estava voltada quase exclusivamente para Marina e Sofia. As reuniões de empresa que antes ocupavam horas do dia de Helena foram delegadas a Felipe, que se viu de repente com uma responsabilidade muito maior do que estava preparado para assumir. Uma noite, durante um jantar tenso na mansão, Felipe explodiu. Parece que eu perdi minha mãe 2 vezes. Primeiro quando Marina desapareceu e você se afundou no trabalho para não pensar nela. Agora que ela voltou, você me esqueceu completamente. Helena ficou chocada. Nunca havia percebido o quanto Felipe se sentia negligenciado. Ela tentou explicar, dizer que estava apenas tentando compensar o tempo perdido, mas Felipe a interrompeu. E o meu tempo perdido, mãe? Eu também perdi uma irmã. Eu também sofri, mas ninguém parece se lembrar disso. As palavras foram duras, mas necessárias. Elas forçaram Helena a enxergar que sua tentativa de consertar tudo estava, mais uma vez, deixando alguém de fora. Naquela noite, depois que Felipe saiu furioso da mansão, Helena ficou sozinha na sala, encarando seu próprio reflexo na janela escura. Estava falhando novamente, tentando controlar tudo, resolver tudo, mas esquecendo de simplesmente estar presente para todos que precisavam dela. No dia seguinte, ela procurou Felipe em seu apartamento. A conversa foi longa e difícil. Helena pediu desculpas, admitiu seus erros, ouviu as mágoas do filho sem interromper. E pela primeira vez, eles conseguiram ter uma conversa honesta sobre como o desaparecimento de Marina havia afetado a ambos, sobre como a dor foi processada de formas diferentes, sobre como a família nunca realmente se recuperou daquele trauma. Felipe confessou que, durante anos, sentiu que precisava ser perfeito para compensar a ausência de Marina, para não dar mais preocupações à mãe, que se enterrou nos negócios não por amor ao trabalho, mas porque era a única forma de se conectar com Helena, que nunca se permitiu viver sua própria vida com medo de decepcionar ou de ser mais um fardo. Helena ouviu tudo com o coração partido. Ela havia falhado com Marina por não estar presente quando a filha precisava, e havia falhado com Felipe ao fazer dele uma extensão de seus próprios objetivos, sem enxergá-lo como um indivíduo com sonhos e necessidades próprias. Não sei como ser uma boa mãe, ela admitiu, a voz embargada. Passei a vida inteira construindo empresas, fechando negócios, vencendo batalhas profissionais. Mas com vocês, eu sempre falhei. Felipe segurou a mão da mãe e pela primeira vez em anos permitiu-se ser vulnerável com ela. Então vamos aprender juntos. Não é tarde demais. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Helena e Felipe começaram a se reunir semanalmente, não para falar de negócios, mas para simplesmente conversar. Sobre sentimentos, sobre medos, sobre expectativas. Era estranho e desconfortável no início, mas aos poucos
foi criando uma ponte que há muito tempo havia sido destruída. Enquanto isso, Marina lutava para reconstruir sua própria vida. Helena insistiu em ajudá-la financeiramente, mas Marina aceitou apenas o básico: um apartamento simples, mas digno, em um bairro melhor, ajuda para conseguir novos documentos, consultas médicas para tratar problemas de saúde negligenciados por anos, mas recusou tudo que fosse além disso. Eu preciso fazer algumas coisas sozinha, ela explicou à mãe durante uma das visitas. Preciso provar para mim mesma que consigo, não porque não confio em você, mas porque preciso me reencontrar. Helena aprendeu a respeitar isso, mesmo quando cada fibra de seu ser gritava para resolver tudo, para facilitar tudo, para usar seu poder e dinheiro para abrir todas as portas. Mas ela estava aprendendo que amor verdadeiro às vezes significa dar espaço, mesmo quando dói. Sofia começou a frequentar uma escola particular próxima à mansão. No início foi difícil. Ela estava anos atrasada em relação às outras crianças de sua idade e a diferença socioeconômica era gritante. As outras crianças vinham de famílias ricas, com vidas de privilégios desde o nascimento. Sofia vinha das ruas, e isso era visível em cada gesto, em cada palavra, em cada reação. Houve bullying, crianças cruéis que percebiam que Sofia era diferente e usavam isso para machucá-la. Comentários sobre suas roupas, sobre seu jeito de falar, sobre de onde vinha. Sofia voltava para casa com os olhos vermelhos, dizendo que não queria voltar mais para a escola. Helena quis intervir imediatamente, falar com a direção, com os pais das outras crianças, usar sua influência para resolver a situação. Mas foi Felipe quem a impediu. Deixe que ela aprenda a lutar suas próprias batalhas. Esteja lá para apoiá-la, mas não resolva tudo por ela. Senão ela nunca vai aprender a ser forte. As palavras ecoaram na mente de Helena. Era exatamente o que ela havia feito errado com Marina. Tentar controlar tudo, resolver tudo, sem deixar espaço para que a filha aprendesse a navegar pelo mundo sozinha. Então, ao invés de resolver o problema, Helena sentou-se com Sofia e conversou. Ouviu as dores da menina, validou seus sentimentos e então a ajudou a pensar em formas de lidar com a situação. Sofia decidiu falar com a professora e, junto com a equipe pedagógica, a escola implementou atividades sobre empatia e diversidade social. Não resolveu tudo instantaneamente, mas aos poucos, algumas crianças começaram a ver Sofia como ela realmente era. Uma menina corajosa, inteligente, que havia sobrevivido a coisas que eles nem conseguiam imaginar. E isso, de certa forma, era admirável. Sofia também passou a visitar a mãe regularmente. Helena sempre oferecia o motorista, mas Sofia, seguindo o exemplo de Marina, às vezes insistia em ir de ônibus. Queria manter os pés no chão, não esquecer de onde veio. Era uma sabedoria impressionante para uma criança de sua idade. As visitas entre mãe e filha eram o ponto alto da semana de Sofia. Elas conversavam por horas, brincavam, Marina ajudava com a lição de casa, e aos poucos, Sofia foi trazendo as duas mulheres de sua vida mais para perto uma da outra. Contava para Helena sobre as conversas com Marina, e contava para Marina sobre o dia a dia, na mansão. Foi Sofia quem sugeriu o jantar em família. Um jantar simples, sem formalidades, na mansão. Helena, Marina, Felipe e Sofia. Os quatro juntos pela primeira vez em 13 anos. Helena ficou nervosa como nunca estivera antes de uma reunião de negócios. Mandou preparar um jantar especial, mas não exagerado. Queria que Marina se sentisse confortável, não intimidada. Escolheu roupas casuais, pediu que os empregados fossem discretos, deixou o ambiente o mais acolhedor possível. Quando Marina chegou naquela noite, vestindo um vestido simples que Sofia havia ajudado a escolher, Helena sentiu o coração apertar. Sua filha estava mais bonita, mais saudável do que há alguns meses. A cor havia voltado ao rosto, os olhos tinham mais vida. Ela estava se recuperando. O jantar começou tenso. Todos estavam muito conscientes de que aquele era um momento importante, que qualquer palavra errada poderia quebrar a frágil ponte que estava sendo construída. Mas então, Sofia começou a contar histórias engraçadas da escola,
imitando professores, descrevendo situações com um humor que fez todos rirem. O gelo foi quebrado. A conversa fluiu naturalmente. Felipe e Marina relembraram momentos da infância, rindo de travessuras antigas. Helena compartilhou histórias sobre quando eles eram pequenos, antes de tudo complicar. Por algumas horas eles foram apenas uma família, imperfeita, ferida, mas juntos. No final da noite, quando Marina já estava de saída, ela segurou a mão de Helena e olhou fundo em seus olhos. Obrigada, mãe, por não desistir de mim. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas sorriu. Eu nunca desistiria. Você é minha filha. Sempre foi, sempre será. Elas se abraçaram ali na porta da mansão e pela primeira vez em 13 anos, o abraço não tinha peso de despedida. Tinha gosto de recomeço. Quando Marina foi embora, Helena voltou para dentro da casa e encontrou Felipe. E Sofia na sala conversando. Seu filho e sua neta, criando seu próprio vínculo. Uma nova geração da família, aprendendo a se conectar de forma mais saudável. Helena se juntou a eles no sofá, e os três ficaram ali, em silêncio confortável, apenas aproveitando a companhia um do outro. Não precisavam de palavras. A presença era suficiente. Naquela noite, antes de dormir, Helena tirou o anel do dedo e o observou sob a luz do abajur. Aquele pequeno objeto havia atravessado tanto. Havia sido símbolo de amor, de perda, de esperança. E finalmente havia cumprido seu propósito. Havia reunido a família novamente. Ela pensou em Paulo, em como ele teria ficado feliz de saber que suas filhas estavam juntas novamente, que sua neta estava segura, que a família, apesar de tudo, estava encontrando um caminho de volta para o amor. Com um sorriso suave, Helena colocou o anel de volta no dedo. Ainda havia muito a ser consertado, muitas feridas a serem curadas, muitas conversas difíceis pela frente. Mas pela primeira vez em 13 anos, ela tinha certeza de que estavam no caminho certo. E dessa vez, ela não cometeria os mesmos erros. Dessa vez, ela estaria presente. De verdade. 6 meses se passaram desde o reencontro. 6 meses de reconstrução lenta, de erros e acertos, de conversas difíceis e momentos de alegria inesperada. A vida havia encontrado um novo ritmo, diferente do que era antes, mas com sua própria beleza imperfeita. Sofia estava irreconhecível, não apenas fisicamente, embora os quilos ganhos e a saúde recuperada fossem evidentes, mas principalmente em seu jeito de ser. A menina assustada que entrou no restaurante pedindo comida havia se transformado em uma criança confiante, curiosa, cheia de sonhos. Ainda carregava as marcas do passado, acordava às vezes com pesadelos, tinha dias em que ficava mais quieta, mas havia aprendido a falar sobre seus sentimentos, a pedir ajuda quando precisava. A escola se tornara um lugar onde ela brilhava. Depois de meses de aulas de reforço e muito esforço, Sofia estava alcançando os colegas. Mais do que isso, estava descobrindo talentos. Tinha jeito para a arte, passava horas desenhando, criando histórias através de imagens. A professora de artes, Dona Carmen, viu nela um potencial especial e passou a incentivá-la, dando atenção individualizada e sugerindo que seus desenhos fossem expostos nos corredores da escola. Na mansão, Sofia havia transformado um dos cantos de seu quarto em um pequeno ateliê. Lápis de cor, tintas, pincéis, papéis de todos os tipos espalhados sobre uma mesa que Helena mandara fazer especialmente para ela. E era ali que Sofia passava horas, criando mundos inteiros no papel. Desenhava a família reunida, desenhava lembranças da vida com a mãe, desenhava sonhos para o futuro. Um dia, durante o café da manhã, Sofia anunciou que queria fazer uma surpresa para Marina. Estava trabalhando em um álbum de desenhos, contando a história delas, desde o momento em que se separaram até o reencontro. Queria presentear a mãe no aniversário dela, que se aproximava. Helena observou a neta com orgulho e emoção. Aquela menina havia ensinado tanto a ela sobre coragem, sobre resiliência, sobre amor incondicional. Sofia nunca culpou Marina pelas dificuldades que passaram. Nunca sentiu raiva ou ressentimento, apenas amor puro e simples. Enquanto isso, Marina continuava sua jornada de reconstrução,
Havia conseguido um emprego em uma pequena livraria no bairro onde morava. O salário era modesto, mas era seu, fruto de seu próprio esforço. Ela chegava em casa cansada todos os dias, mas havia uma luz em seus olhos que não existia antes. Era a luz de quem estava recuperando sua dignidade, sua autonomia, sua identidade. Helena visitava a livraria às vezes, sempre discreta, sempre respeitosa. Comprava livros que nem sempre iria ler, mas que servia como desculpa para ver a filha trabalhando, para ter alguns minutos de conversa natural, sem o peso das expectativas. Nesses momentos, Helena via Marina não apenas como sua filha, mas como uma mulher forte, sobrevivente, admirável. A relação entre mãe e filha ainda tinha suas dificuldades. Havia temas que eram evitados, feridas que ainda doíam demais para serem tocadas. Mas havia também uma honestidade nova entre elas. Quando algo incomodava, elas conversavam. Quando precisavam de espaço, pediam. Estavam aprendendo a se relacionar de forma saudável, respeitando os limites uma da outra. Felipe também havia passado por transformações. Assumir mais responsabilidades nos negócios da família o fez descobrir que tinha mais capacidade do que imaginava. Mas também o fez questionar se aquilo era realmente o que queria para sua vida. Uma noite, durante um jantar em família que havia se tornado tradição semanal, ele fez um anúncio que surpreendeu a todos. Estou pensando em fazer faculdade de psicologia. Helena quase deixou o garfo cair. Felipe sempre fora o filho dedicado aos negócios, o herdeiro natural do império que ela construíra. A ideia de que ele quisesse seguir outro caminho nunca havia passado por sua cabeça. Psicologia? Por quê? Felipe respirou fundo antes de responder. Porque tudo o que aconteceu com nossa família me fez perceber o quanto questões emocionais são importantes. O quanto a gente precisa entender melhor as pessoas, os relacionamentos, os traumas. Quero ajudar outras famílias a não passarem pelo que passamos. Quero fazer diferença de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu o velho impulso de controlar, de convencer o filho de que estava cometendo um erro, de usar argumentos lógicos sobre sucessão empresarial e responsabilidades. Mas então ela olhou para Marina, que observava a cena com atenção, e para Sofia, que desenhava em um caderninho enquanto ouvia tudo. Foi Sofia quem falou primeiro. Acho lindo, tio Felipe. Você vai ajudar muita gente. A simplicidade da criança quebrou a tensão. Marina sorriu para o irmão. Eu te apoio. Faça o que fizer seu coração feliz. Helena olhou para os três. Seu filho querendo mudar de carreira, sua filha reconstruindo a vida do zero, sua neta ensinando a todos sobre coragem, e percebeu que o império que realmente importava não era o de negócios e dinheiro. Era aquele ali, naquela mesa, a família. Com a voz embargada, ela segurou a mão de Felipe. Se é isso que você quer, você tem meu apoio total. Vamos encontrar alguém para assumir sua posição na empresa. O importante é que você seja feliz. Felipe tinha lágrimas nos olhos quando abraçou a mãe. Era a primeira vez que ele se permitia seguir seu próprio caminho sem medo de decepcionar. As semanas seguintes foram de mudanças práticas. Felipe começou um cursinho preparatório para o vestibular, reduzindo gradualmente suas responsabilidades na empresa. Helena promoveu executivos de confiança, reorganizou a estrutura corporativa e descobriu que a empresa funcionava perfeitamente bem sem que ela precisasse controlar cada detalhe. Na verdade, descobriu que tinha mais tempo para o que realmente importava. Mais tempo para Sofia, para acompanhar a evolução da menina na escola, para sentar no chão do quarto e desenhar com ela, para ouvir suas histórias sobre os colegas, sobre os professores, sobre seus sonhos de um dia ser artista. Mais tempo para Marina, para almoços longos onde conversavam sobre tudo e sobre nada, para ajudá-la a escolher móveis para o apartamento, para simplesmente estarem juntas, sem agendas ou expectativas. Mais tempo para Felipe, para apoiá-lo em seus estudos, para ouvi-lo falar sobre teorias psicológicas, com um entusiasmo que ela nunca vira quando ele falava de negócios. Mas nem tudo era perfeito. Havia dias difíceis. Dias em que Sofia sentia falta da vida simples com Marina,
por mais dura que fosse. Dias em que Marina se sentia culpada por não conseguir oferecer à filha o que Helena oferecia. Dias em que Felipe duvidava de sua decisão e se perguntava se estava fazendo a escolha certa. Dias em que Helena se sentia perdida, sem saber como equilibrar tudo. Foi em um desses dias difíceis que aconteceu a grande crise. Sofia estava na escola quando uma colega fez um comentário cruel sobre sua mãe. Disse que Marina era uma coitada, que tinha abandonado a filha, que Sofia só tinha as coisas boas que tinha porque a avó era rica, não porque a mãe prestava para alguma coisa. Sofia, que havia aprendido a lidar com muitas provocações, não conseguiu conter a raiva dessa vez. Ela respondeu. A discussão escalou e Sofia acabou empurrando a colega. Nada grave, mas o suficiente para que a diretora ligasse para Helena pedindo que buscasse a menina mais cedo. No caminho de volta para casa, Sofia estava em silêncio, os olhos vermelhos de tanto chorar. Helena tentou conversar, mas a menina se fechou. Apenas quando chegaram à mansão e se sentaram no jardim, Sofia finalmente desabou. Ela disse que minha mãe não presta. Disse que ela me abandonou. E eu fiquei com tanta raiva, vó, porque minha mãe é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela fez tudo por mim. Tudo. E as pessoas julgam sem saber de nada. Helena abraçou a neta enquanto ela chorava, sentindo a própria dor ecoar nas palavras da criança. Porque ela também havia julgado. Havia passado anos pensando que Marina a abandonara, que havia sido egoísta, que não se importava com a família. E só agora entendia o tamanho do sacrifício que a filha fizera. Quando Sofia se acalmou, Helena a segurou pelos ombros e olhou fundo em seus olhos. Sua mãe é uma heroína, e você tem todo o direito de defendê-la. Mas não com violência, Sofia. Use suas palavras, use sua história. Conte a verdade para quem estiver disposto a ouvir. E para quem não estiver, não perca sua energia. Sofia limpou as lágrimas e assentiu. Então, olhou para Helena com uma seriedade impressionante para sua idade. Vó, você tem muito dinheiro, né? Helena ficou surpresa com a mudança brusca de assunto, mas concordou. Sim, tenho. Então por que não usa para ajudar outras crianças como eu era? Crianças que estão na rua, com fome, com medo? A pergunta atingiu Helena como um soco. Sofia tinha razão. Ela tinha recursos imensos, poder, influência, e estava usando tudo apenas para consertar sua própria família. Mas e as outras famílias? E as outras crianças? E todas as Sofias que ainda estavam nas ruas esperando por uma chance? Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A pergunta de Sofia ecoava em sua mente. Ela levantou, foi até o escritório e começou a fazer anotações. Pesquisou, leu sobre organizações existentes, sobre lacunas no atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade. E uma ideia começou a tomar forma. Na manhã seguinte, ela reuniu Marina e Felipe. Quero criar uma fundação, uma organização dedicada a ajudar crianças em situação de rua, não apenas com assistência básica, mas com um programa completo: educação, saúde, apoio psicológico, capacitação profissional para os pais. Quero usar nossos recursos para fazer diferença real. Marina olhou para a mãe com surpresa e admiração. Uma ideia linda, mãe. Mas por que agora? Helena sorriu com tristeza, porque Sofia me fez perceber que eu passei a vida inteira focada em construir riqueza, mas nunca pensei em usar essa riqueza para consertar o mundo ao meu redor. Ela me mostrou que podemos transformar nossa dor em propósito. Felipe se animou imediatamente. Posso ajudar. Posso usar o que estou aprendendo sobre psicologia para estruturar o apoio emocional para as famílias. Marina hesitou por um momento, mas então disse algo que surpreendeu a todos. Eu também quero ajudar, quero trabalhar diretamente com as crianças. Sei o que é estar do outro lado. Sei o que funciona e o que não funciona quando se está vulnerável. Helena sentiu o coração apertar de emoção. Sua família, tão quebrada meses atrás, estava se unindo em torno de um propósito maior. Estavam transformando suas feridas em força para ajudar outros. Nos meses seguintes, a Fundação Sofia, nome escolhido em homenagem à menina que mudara tudo, começou a tomar forma.
Helena investiu recursos significativos, mas também sua atenção e tempo. Marina se tornou coordenadora do programa de acolhimento, usando sua experiência para criar protocolos mais humanizados. Felipe, mesmo ainda estudando, contribuía com insights sobre trauma e recuperação emocional. E Sofia, a pequena Sofia, tornou-se o rosto da fundação. Seus desenhos ilustravam os materiais, sua história inspirava doadores, sua presença em eventos tocava corações. Ela não era mais apenas uma vítima, era uma sobrevivente, uma guerreira, uma inspiração. O aniversário de Marina chegou em meio a toda essa transformação. Sofia finalizou seu álbum de desenhos, um trabalho lindo que contava a jornada delas através de imagens coloridas e cheias de emoção. No jantar de comemoração, quando Marina abriu o presente e viu cada página, cada desenho, cada detalhe cuidadosamente criado pela filha, ela não conseguiu conter as lágrimas. Era a história delas, do sofrimento à esperança, da separação ao reencontro, da dor à cura. Tudo ali, eternizado pela visão pura de uma criança que nunca perdeu a capacidade de amar. Helena observou mãe e filha abraçadas, chorando juntas sobre aquele álbum precioso, e percebeu algo fundamental. Elas haviam encontrado o caminho de volta. Não para o que eram antes, porque aquilo não existia mais, mas para algo novo, algo mais forte, algo construído sobre verdade, respeito e amor genuíno. E enquanto a família celebrava ali, na mansão que já não era apenas de Helena, mas de todos eles, um pensamento atravessou sua mente. O anel no seu dedo havia cumprido sua missão. Havia reunido o que estava separado. Mas agora, cabia a eles fazer com que essa reunião valesse a pena. Cabia a eles honrar a segunda chance que a vida lhes dera. E pela primeira vez em muito tempo, Helena tinha certeza absoluta de que eles conseguiriam. 2 anos se passaram desde aquele dia no restaurante. 2 anos que pareciam uma vida inteira de transformações, aprendizados e reconstruções. A Fundação Sofia havia se tornado referência em São Paulo no atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade. O que começou como um projeto pessoal de Helena se transformou em uma organização robusta, com equipes dedicadas, parcerias estratégicas e resultados concretos que mudavam vidas diariamente. Sofia completaria 15 anos em poucos dias e Helena planejava uma celebração especial. Não uma festa ostentosa como seria esperado de alguém com seus recursos, mas algo que tivesse significado real, algo que honrasse a jornada daquela menina extraordinária e tudo o que ela representava para a família. A sede da fundação ficava em um prédio reformado no centro de São Paulo, estrategicamente localizado para facilitar o acesso das famílias atendidas. Helena passava pelo menos 3 tardes por semana lá, não apenas supervisionando, mas participando ativamente. Conversava com as crianças, ouvia suas histórias, entendia suas necessidades. Cada rosto que via era uma lembrança do que Sofia havia vivido, e isso a mantinha motivada nos dias difíceis. Marina havia se tornado a alma da fundação. Trabalhava lá em tempo integral, coordenando não apenas o acolhimento inicial, mas também o acompanhamento de longo prazo das famílias. Sua experiência pessoal dava uma legitimidade ao trabalho que nenhum diploma acadêmico poderia proporcionar. As mães que chegavam à fundação, cansadas, envergonhadas, assustadas, viam em Marina não uma figura de autoridade distante, mas alguém que realmente entendia porque havia estado lá. Uma tarde, Helena estava em seu escritório na fundação quando Marina entrou sem bater, algo que fazia apenas quando tinha algo importante para dizer. Seu rosto estava diferente. Havia um brilho nos olhos que Helena não via há muito tempo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Helena deixou os papéis de lado imediatamente, dando total atenção à filha. Nos últimos 2 anos, ela havia aprendido que momentos como aquele eram os mais importantes, mais do que qualquer reunião de negócios ou decisão corporativa. Marina se sentou, respirou fundo e sorriu de uma forma que iluminou todo o rosto. Conhecia alguém. Helena sentiu o coração dar um pulo. Em todos aqueles anos,
Marina nunca havia mencionado relacionamentos. A experiência traumática que a levou a desaparecer havia deixado cicatrizes profundas, e ela sempre mantivera uma distância segura de qualquer envolvimento romântico. Ele se chama Roberto, é professor de literatura, trabalha em uma escola pública não muito longe daqui. A gente se conheceu na livraria há alguns meses. Ele ia sempre comprar livros e conversávamos sobre autores, sobre histórias. Começou como amizade, mas tem se tornado algo mais. Helena viu vulnerabilidade e medo nos olhos da filha. Marina estava se abrindo, se permitindo confiar novamente, e isso era ao mesmo tempo lindo e assustador. Você contou para ele sobre o passado? Marina assentiu. Contei tudo. Sobre o desaparecimento, sobre Sofia, sobre você, sobre tudo. Ele ouviu sem julgar. Disse que o passado de uma pessoa não define quem ela é hoje. Disse que eu sou uma das mulheres mais corajosas que ele conhece. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Helena. Ver a filha se permitindo ser feliz novamente, se permitindo acreditar em alguém, era uma das coisas mais bonitas que já havia testemunhado. Eu gostaria muito de conhecê-lo. Marina sorriu aliviada. Ele também quer conhecer você. E Sofia? Ele sabe como ela é importante para mim. Naquela noite, durante o jantar em família, que continuava sendo uma tradição sagrada, Marina contou a novidade. Sofia ficou empolgadíssima, já fazendo 1000 perguntas sobre Roberto, sobre quando o conheceria, sobre se ele gostava de desenhar. Felipe abraçou a irmã, feliz por vê-la finalmente permitindo que alguém novo entrasse em sua vida. E Helena observou tudo com um sentimento de paz que não sabia que era possível sentir. Sua família estava crescendo, se expandindo, criando novos laços. E dessa vez ela não estava tentando controlar nada. Estava apenas presente, apoiando, celebrando. Os preparativos para o aniversário de Sofia avançavam. Helena havia decidido fazer a festa na própria fundação, convidando não apenas a família e amigos próximos, mas também as crianças atendidas pela organização. Queria que fosse uma celebração inclusiva, que mostrasse que todas as crianças, independente de onde viessem, mereciam alegria e reconhecimento. Sofia estava envolvida em cada detalhe do planejamento. Ela escolheu um tema que refletia quem ela era: arte e transformação. Pediu que as paredes da fundação fossem temporariamente transformadas em galerias, exibindo não apenas seus próprios desenhos, mas também trabalhos das outras crianças. Queria que aquele dia celebrasse não apenas ela, mas todos que haviam encontrado esperança através da fundação. Felipe, que agora estava no 2º ano de psicologia e estagiava na própria fundação, organizou atividades lúdicas para as crianças. Criou estações de pintura, contação de histórias, jogos cooperativos. Ele havia encontrado seu propósito e era visível como estava feliz. Tinha começado a namorar uma colega de faculdade, Júlia, uma jovem dedicada e gentil que se encaixou perfeitamente na família. Na véspera do aniversário, Helena estava em casa finalizando alguns detalhes quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, atendeu. Alô? A voz do outro lado era masculina, hesitante. Senhora Helena Cavalcante? Meu nome é Roberto Silva. Eu sou o namorado de Marina. Ela me deu seu contato. Helena sorriu. Roberto soava nervoso, e havia algo encantador nisso. Olá, Roberto. Marina me falou sobre você. Houve uma pausa, e então Roberto continuou, a voz mais firme. Senhora Helena, eu sei que pode parecer precipitado, mas eu liguei porque quero fazer as coisas da maneira certa. Estou apaixonado por sua filha. Quero pedi-la em casamento, mas não quero fazer isso sem sua bênção. Marina passou por muita coisa e sei como a família dela é importante. Então, antes de qualquer coisa, eu precisava falar com a senhora. Helena sentiu os olhos marejarem. Aquele homem, que ela ainda não conhecera pessoalmente, estava mostrando um respeito e uma consideração que tocaram seu coração profundamente. Roberto, não precisa me chamar de senhora. E sim, você tem minha bênção. Qualquer pessoa que faça minha filha sorrir daquele jeito especial
Merece toda a felicidade do mundo. Ouviu o suspiro de alívio do outro lado da linha. Obrigado. Muito obrigado. Vou pedir ela em casamento no aniversário de Sofia, se isso não for um problema. Marina disse que seria o momento perfeito, cercada pela família. Helena concordou, emocionada. Mais uma transformação, mais um recomeço, mais uma prova de que a vida sempre encontra formas de surpreender. O dia do aniversário amanheceu ensolarado e bonito. A fundação estava transformada. Balões coloridos, faixas feitas pelas próprias crianças, mesas repletas de comida, música suave tocando ao fundo. Mas o destaque eram as paredes cobertas de arte, desenhos, pinturas, colagens, cada uma contando uma história de superação, esperança e sonhos. Sofia acordou cedo, animada. Vestiu um vestido azul claro, que ela mesma havia ajudado a escolher. Simples, mas lindo. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Helena, Marina, Felipe e até Roberto, que fora convidado para participar da celebração matinal em família. Roberto era alto, de óculos, com um sorriso gentil e olhos que demonstravam inteligência e bondade. Ao conhecer Helena, ele a cumprimentou com respeito, mas sem subserviência, e ao conhecer Sofia, ajoelhou-se para ficar na altura dela e disse que já havia ouvido histórias incríveis sobre ela. Sofia gostou dele imediatamente. Tinha um dom para perceber quando as pessoas eram genuínas, e Roberto era. A festa começou no meio da tarde. Crianças de todas as idades corriam pelo espaço, rindo, brincando, aproveitando o momento. Muitas delas eram atendidas pela fundação. Vinham de famílias que estavam lutando para sair da vulnerabilidade. Ver aquelas crianças felizes, sentindo-se incluídas, valorizadas, era a realização de tudo pelo qual Helena havia trabalhado nos últimos 2 anos. Familiares e amigos próximos também estavam presentes. Executivos da empresa de Helena, professores de Sofia, funcionários da fundação, todos reunidos em uma celebração que transcendia classes sociais e diferenças. Era exatamente o que Sofia queria. Quando chegou o momento do bolo, todos se reuniram. Helena havia encomendado um bolo especial decorado com os desenhos mais icônicos de Sofia. A menina soprou as velas cercada por todos que amava e o aplauso foi caloroso e sincero. Mas a grande surpresa ainda estava por vir. Helena pediu silêncio e chamou Sofia para o centro da sala. Com um sorriso emocionado, ela tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Sofia, desde o dia em que você entrou naquele restaurante e mudou nossas vidas, você tem sido luz, coragem e inspiração. Você nos ensinou sobre resiliência, sobre amor incondicional, sobre transformar dor em propósito. Hoje, no seu aniversário de 15 anos, eu quero te dar algo especial. Helena abriu a caixa, revelando um anel. Não era igual aos anéis que ela e Marina possuíam, mas carregava elementos dos dois. O design era novo, criado especialmente para Sofia, mas incorporava a safira azul e os diamantes em um padrão que claramente dialogava com os anéis originais. Este anel representa passado, presente e futuro. Representa a jornada da nossa família, as dores que superamos, o amor que nos manteve unidos mesmo na distância e a esperança que nos guia em direção ao amanhã. Este anel é seu, Sofia. E com ele eu quero dizer que você não é apenas minha neta. Você é minha heroína. Sofia estava chorando quando Helena colocou o anel em seu dedo. Era um momento de pura emoção, e não havia um olho seco na sala. Marina abraçou a filha e a mãe ao mesmo tempo, e Felipe se juntou ao abraço, criando um círculo de amor e gratidão. Mas a tarde ainda reservava mais uma surpresa. Quando a emoção se acalmou um pouco, Roberto se aproximou do centro da sala, pedindo atenção. Ele estava visivelmente nervoso, mas determinado. Eu sei que este é o dia de Sofia, e não quero de forma alguma roubar seu protagonismo. Mas Sofia me deu permissão para fazer algo importante hoje, na presença de todos vocês. Ele se virou para Marina, que olhava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Roberto pegou a mão dela e, sob os olhares atentos de todos, ajoelhou-se. Marina, desde o dia em que te conheci,
Minha vida ganhou um novo significado. Você me ensinou sobre coragem, sobre recomeços, sobre amor verdadeiro. Sua força me inspira todos os dias, e eu não consigo imaginar meu futuro sem você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas bonito. Você aceita se casar comigo? Marina estava em choque total. Suas mãos tremiam, lágrimas corriam livremente pelo rosto. Ela olhou para Sofia, que estava sorrindo e fazendo gestos empolgados de aprovação. Olhou para Helena, que tinha as mãos no peito, emocionada. Olhou para Felipe, que sorria de orelha a orelha. E então olhou de volta para Roberto e, com a voz embargada, mas firme, respondeu: Sim, 1000 vezes sim. A sala explodiu em aplausos e gritos de alegria. Roberto deslizou o anel no dedo de Marina e a puxou para um beijo, enquanto todos celebravam. Sofia correu para abraçar a mãe e o futuro padrasto, e mais uma vez a família se uniu em um abraço coletivo cheio de amor. A festa continuou até o anoitecer, com mais risadas, mais histórias, mais celebrações. Quando as crianças começaram a ir embora com suas famílias, cada uma levava uma sacola com presentes e lembranças. Mas o maior presente que levavam era invisível, a lembrança de um dia em que foram vistas, valorizadas, amadas. Quando finalmente apenas a família permaneceu, eles se sentaram juntos em círculo no chão da fundação, cansados, mas felizes. Sofia estava no centro, olhando para o anel em seu dedo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Vó, ela disse baixinho, olhando para Helena. Tio Felipe contou que tudo começou por causa do seu anel. Por causa do anel da minha mãe. Helena olhou para o próprio anel, depois para o de Marina, e finalmente para o novo anel de Sofia. Sim, minha querida. Mas não foi o anel em si que nos reuniu. Foi o amor que ele representava. Foi a coragem que você teve de falar. Foi a decisão de todos nós de nos abrirmos para o perdão, para a reconstrução, para o recomeço. Marina completou, segurando a mão da filha. Os anéis são símbolos, mas o que realmente nos mantém unidos é a escolha. A escolha de todos os dias de estar presente, de se importar, de lutar pelo que amamos. Felipe concordou, passando o braço pelos ombros de Júlia. E de aprender com os erros, de não repetir os padrões que nos machucaram, de construir algo novo e melhor. Roberto, que já era parte da família, acrescentou. E de deixar que outras pessoas entrem nessa história. De expandir o círculo do amor ao invés de fechá-lo. Sofia olhou para cada um deles, seu coração transbordando de gratidão e amor. Então, pela primeira vez em 15 anos de vida, pela primeira vez desde que começara a falar, ela disse uma palavra que nunca havia usado antes. Vó. O mundo pareceu parar naquele instante. Helena sentiu como se seu coração fosse explodir. Durante 2 anos, Sofia sempre a chamara pelo nome. Era o jeito dela de manter alguma distância, de processar seu lugar naquela nova família. Mas agora, finalmente, ela estava pronta para dar esse passo. Vó, obrigada. Por tudo. Por me encontrar. Por não desistir da minha mãe. Por fazer tudo isso. Helena a puxou para um abraço apertado, chorando sem qualquer constrangimento. Marina também chorou, feliz por ver a conexão entre mãe e filha finalmente completa. E todos ali entenderam que aquele era o verdadeiro clímax da jornada. Não o reencontro no restaurante, não a reconstrução da família, mas aquele momento em que todos finalmente aceitaram seus papéis, seus lugares e escolheram construir algo novo juntos. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e Helena estava sozinha em casa, ela se sentou em sua poltrona favorita e olhou pela janela, para o céu estrelado de São Paulo. Pensou em Paulo, desejando que ele pudesse ver o que aqueles anéis que mandou fazer haviam iniciado. Pensou na jornada impossível que percorreram, nas dores que enfrentaram, nas vitórias que conquistaram, e percebeu algo fundamental. A vida tem um jeito peculiar de nos ensinar as lições que precisamos aprender. Ela passou décadas construindo impérios, acumulando poder, controlando cada variável.
Mas a lição mais importante veio de uma criança de rua que se aproximou dela em um restaurante e disse uma frase simples que mudou tudo. Minha mãe tem um anel igualzinho a esse. Aquele momento de reconhecimento iniciou uma reação em cadeia que transformou não apenas a família de Helena, mas centenas de outras famílias através da fundação. Provou que não é necessário ser perfeito para fazer diferença. É necessário apenas estar presente, estar disposto, estar aberto. Helena olhou para o anel em seu dedo, brilhando suavemente na luz fraca da sala. Ele havia cumprido seu papel. Havia protegido, havia conectado, havia guiado. E agora existia uma nova geração de anéis. O de Sofia representando esperança e futuro. O de Marina, em breve acompanhado pela aliança de casamento com Roberto, representando recomeços e segundas chances. A história poderia ter tido tantos finais diferentes. Poderia ter terminado em tragédia, em perda definitiva, em mágoas irreconciliáveis. Mas não terminou assim. Terminou com uma família reconstruída, imperfeita, mas unida. Terminou com amor, perdão e propósito. E enquanto Helena finalmente se permitia descansar, sabendo que o dia seguinte traria novos desafios, mas também novas alegrias, ela sussurrou para o universo uma última gratidão. Obrigada. Por me dar uma segunda chance, por me ensinar que nunca é tarde para mudar, por me mostrar que o verdadeiro legado não são os negócios que construímos, mas as vidas que tocamos. O anel brilhou uma última vez como se concordasse, e Helena sorriu, finalmente em paz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Marina e Sofia tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reencontro, perdão e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o encontro no restaurante? A coragem de Sofia? A transformação de Helena? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que sempre há esperança para recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o poder do amor e da família.